Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da nossa última lição de 2020, lição de número 13, última lição do quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens no ano de 2020. Nós estudamos nesse quarto trimestre sobre alguns personagens bíblicos que tiveram bons comportamentos e outros nem tanto. E na lição de hoje, nós temos o privilégio de encerrar o ano falando sobre Barnabé, um exemplo de cristão, um exemplo de servo de Deus. O tema da nossa lição, Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. Lembrando que você pode adquirir o slide em PowerPoint, tanto desta lição da classe de jovens, quanto da lição da classe de adultos, quanto também do conteúdo próprio do ebdemfoco.com. Lembrando também que neste final de trimestre você tem um conteúdo especial que o ebdemfoco.com disponibiliza para você, além de todo um conteúdo de subsídio que vai ajudar você para que você possa preparar uma excelente aula para a sua escola bíblica dominical. Nós estamos aqui desde 2016, com o ebdemfoco.com criando conteúdo para subsidiar o professor da escola bíblica dominical da editora CPAD. Então você acesse www.ebdemfoco.com. Neste momento você vai ter os slides em PowerPoint das lições, tanto de jovem quanto de adulto, e do conteúdo próprio do ebdemfoco.com, como também um conteúdo extra, de encerramento do trimestre, que vai ajudar você, um PowerPoint, um PDF, com um grande resumo para que você possa fazer uma ministração na sua escola bíblica dominical. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. Além de tudo isso, como eu já disse, você tem as aulas em vídeo, aula em áudio, subsídio PDF, curso de capacitação para professores e o livro de Os 4 Cs da Educação Cristã, que você encontra o link aqui na descrição deste vídeo para comprá-lo. Você que é professor não pode ficar sem adquirir este livro. Nosso texto do dia diz o seguinte: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos capítulo 11 e verso 24. Nós temos aqui uma descrição que Lucas faz a respeito da pessoa de Barnabé. Olha só o que Lucas está dizendo: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se unia ao Senhor. Esse texto, na verdade, ele é parte, de um momento em que Barnabé é enviado para aquela cidade para que ele pudesse verificar o que estava acontecendo ali, a cidade de Antioquia. Ele foi enviado ali para saber o que estava acontecendo, porque houve ali um relato, o verso 22, por exemplo, do capítulo 11 diz: assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado, verso 23, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor, na versão da King James que eu estou lendo aqui. Então, nós vemos aqui um relato de Lucas sobre o caráter de Barnabé. Era um homem de bem, era um homem cheio do Espírito Santo e era homem de fé. E por causa do testemunho dele, muitas pessoas aceitaram Jesus. Aqui o professor pode inclusive explorar qual é o relato que fazem de você,
Quando alguém fala de você, o que é que dizem, né? Isso aqui é importante. Qual é a sua fama? A nossa síntese diz: Barnabé é o exemplo vivo de como Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo para fazer a diferença, né? Era um homem cheio do Espírito Santo. Está aqui o testemunho de Lucas, né? Que ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Por isso, o relato que Lucas faz é um relato enaltecendo de certa forma, a pessoa de Barnabé pelos dons e pelo caráter dele, porque era cheio do Espírito Santo. O texto bíblico se encontra em Atos 11, 22 a 26, e claro, você leia aí todo o capítulo 11, que está conectado aos assuntos. Atos é um livro histórico, você precisa entender todo o contexto. Nós não vamos desenvolver o texto aqui por uma questão de tempo. Nossa introdução. Ao longo desse trimestre, estudamos a respeito de pessoas que fizeram a diferença de forma positiva ou não. Neste domingo, vamos encerrar com Barnabé, né? Nós já falamos sobre isso. A Bíblia o apresenta como um homem de Deus, cheio de fé, compassivo e que dava oportunidade para outras pessoas servirem a Deus com seus talentos, né? O Barnabé era um homem... Por exemplo, se você olha para a história de Saulo, você olha para a história de João Marcos, ele está ali incentivando essas pessoas, né? Ele era uma pessoa que incentivava os outros apesar dos seus históricos, né? Apesar das suas quedas, né? Apesar das suas dificuldades. Paulo era perseguidor. João Marcos, por alguma razão, teve problemas com a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, mas mesmo assim Barnabé fez questão de trazê-lo junto. E então nós vemos aqui que ele tinha um perfil conciliador, um perfil que ajudava as pessoas a desenvolver o seu talento. Então, o professor pode desenvolver isso aqui. E qual é o seu perfil na sociedade, na igreja? O que se espera de você, aluno, de você, professor? Que você é aquele que ajuda, é aquele que atrapalha. Você é uma pessoa compassiva, você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa que está disposta a ajudar, ou você é uma pessoa que é indiferente. Como é você? Qual é o seu comportamento? Como que você se apresenta? Seu ministério envolvia a receptividade, a fé e a certeza de que pessoas precisavam ser orientadas e receber a oportunidade para manifestarem a graça de Deus em suas vidas, né? Como eu citei agora há pouco o exemplo de Saulo, né? De Paulo, que era Saulo, que as pessoas a início as pessoas temeram, ficaram assim na linguagem popular com o pé atrás com Saulo, né? Mas Barnabé não, foi até aonde estava Saulo e trouxe ele para apresentar ele para os irmãos em Jerusalém e acompanhou ele na primeira viagem missionária dele. E a questão de João Marcos, que foi por essa razão que Paulo e Barnabé, nós vamos falar mais na frente, acabou, como diz o nosso comentarista, multiplicando, não dividindo, né? Por uma desavença entre os dois ali, porque João Marcos havia, vamos dizer assim, deixado eles na mão na primeira viagem e Paulo ficou um pouco desconfiado de João Marcos. Mas mesmo assim, Barnabé foi alguém que, na sua viagem independente, ele levou João Marcos e deu mais uma oportunidade para ele, incentivando ele, né? Isso aqui é importante a gente aprender. Quem é você? Você é aquele que dá oportunidade? Você é aquele que está sempre desconfiando? Quem faz o que Barnabé fez é alguém que está com muita maturidade espiritual, já está maduro espiritual. Nós precisamos amadurecer para chegar a isso. Primeiro tópico: Barnabé, um homem de Deus, um levita. Esse primeiro tópico aqui, esse primeiro ponto no primeiro tópico, eu achei um pouco fora de contexto, até desnecessário, porque o comentarista vem falar de um histórico
da tribo de Levi, né? Barnabé era da tribo de Levi, né? Numa perspectiva histórica, tudo bem. Inicialmente, Levi é registrado como tendo um comportamento bem violento por ocasião das mortes que promoveu com Simeão, vingando a virgindade de Diná. Jacó chegou a dizer que maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. E nós vemos posteriormente Moisés, ao abençoar as tribos, diz sobre a tribo de Levi, dando a sua dedicação para as coisas, dada a sua dedicação às coisas de Deus. Ele diz: abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrade. Aqui é só um perfil da tribo de Levi, né? Não tem muita relação com a pessoa de Barnabé. Um homem generoso. Isso aqui, sim, Barnabé era um homem generoso. Logo após mencionar Barnabé, né, Lucas diz que o levita, tendo uma propriedade, desfez-se dela e trouxe o valor integral para os apóstolos com uma oferta. Isso é interessante, porque Barnabé era alguém desprovido de ganância, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Ele não era uma pessoa amante do dinheiro, e ele tinha uma consciência da necessidade da igreja. Provavelmente ele era um homem que tinha algumas posses, então nesse momento ele vê a necessidade da igreja, vende uma das suas posses e entrega todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, né? Isso aqui é até importante a gente observar. O dinheiro não era para os apóstolos, e sim para a obra de Deus. Ele não estava deificando homens, ele não estava ajudando. Como é que eu posso explicar aqui para vocês? Ele não estava enriquecendo os apóstolos, ele estava suprindo a necessidade da igreja. É diferente, porque você vai ver muitos pregadores, muitos pastores malandros tentando usar esse texto dizendo que a gente tem que trazer o dinheiro para o pastor, para o missionário, para o pregador. Esse texto não tem nada a ver com isso. Essa atitude de Barnabé não foi a primeira. Pessoas que tinham bens e propriedades repartiam com aqueles que precisavam. Era típico da igreja primitiva. Muitos até diziam que a igreja, o comunismo, por exemplo, os cristãos progressivos costumam dizer que o perfil da igreja primitiva era um perfil comunista. Nada a ver. No comunismo, a ideia é que ninguém tem mais que ninguém. A ideia do comunismo é essa: ninguém pode ter mais que ninguém. A ideia do cristianismo que a igreja primitiva vivia é que ninguém pode viver sem nada enquanto seus irmãos têm muito, né? Isso não tem nada a ver com o comunismo. Isso é um princípio extremamente importante que a igreja deveria adotar, não apenas como instituição, mas como cada um de nós. É inadmissível que você tenha em abundância e na sua igreja tenha pessoas necessitadas que não têm nem o que comer e você não faça nada por eles. Essa é a ideia da contribuição de Barnabé. Ocorre que Lucas menciona Barnabé e, a seguir, para diferenciar uma atitude genuína de generosidade, menciona Ananias e Safira, o casal que vendeu uma propriedade e trouxe uma parte da venda, alegando ser aquele o valor integral da negociação, para se fazerem passar por pessoas generosas. Vamos explicar aqui algumas coisas. Não foi o fato deles trazerem só metade. Não é obrigado você vender uma propriedade e dar todo o dinheiro na igreja. A questão aqui, o centro da questão aqui é a mentira, a falsidade de Ananias e Safira. Isso não significa que se eu vender um bem meu e ir lá na igreja querer dar uma oferta, eu tenho que dar todo o dinheiro. Não, eu posso dar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% do valor. Eu só tenho que ser honesto quanto a isso. Foi uma atitude desnecessária e Deus julgou aquela mentira de forma séria, trazendo temor à igreja. O problema de Ananias e Safira não foi quanto ao valor, mas quanto à atitude. Isso aqui o professor pode explorar, que em todos os aspectos do nosso louvor a Deus, a atitude é muito importante.
Aliás, a atitude, o propósito, o objetivo, a disposição é mais importante do que propriamente o aspecto litúrgico, como se faz. Qual é a intenção? A motivação do fazer é mais importante do que aquilo que está sendo feito. Porque pode ser que você dê uma oferta como a da viúva, tudo que ela tinha, ou você dê apenas 1% do que você tem, ou até menos, que geralmente isso acontece, mas a motivação pela qual você está dando é que importa. Mesmo na hora de contribuir financeiramente com a obra, que para algumas pessoas é visto como um ato mais racional, Deus não admite impureza de coração. Confesso que nesse texto eu não entendi a relação entre racionalidade no serviço com pureza de coração. Não entendi. Barnabé não fez aquela oferta para se destacar diante dos irmãos. Ele o fez de forma consciente e generosa, com o coração desprendido. Era o caráter transformado de Barnabé sendo evidenciado. Ele não estava, isso aqui é bom o professor explorar, não estava em busca de reconhecimento pessoal, ele não estava em busca de aplausos, de fama, de nenhum tipo de retribuição por parte da igreja. Ele apenas amava a Deus e os seus irmãos. Um homem que confiava no poder divino da transformação. Muito interessante. Uma das características de Barnabé era o fato de que ele acreditava na possibilidade de transformação de uma pessoa. Saulo, tendo se encontrado com Jesus, se tornou um defensor da mensagem que ele era. Saulo, tendo se encontrado com Jesus, se tornou um defensor da mensagem de que ele era o Messias, A mensagem que antes Paulo perseguia. Então, Saulo, ao encontrar-se com Jesus, tornou-se um defensor de Cristo. Só que ele não foi aceito assim de primeira. Barnabé foi alguém que inseriu Paulo no seio da igreja. Tal mensagem não agradava aos judeus em Jerusalém, e Saulo logo ficou mal visto no círculo judaico. O pessoal desconfiava porque ele era um ex-perseguidor. Ele pregava a Cristo, mas com perseguir a igreja não era bem visto também no ciclo dos seguidores de Jesus. Então, ele era antes um perseguidor querido pelos judeus, pelos fariseus, os opositores de Cristo. Depois ele aceitou Jesus, ele se tornou odiado dos fariseus, dos opositores de Cristo, mas a igreja o via de certa forma com certa desconfiança, porque ele antes era um perseguidor. E Barnabé foi alguém que estendeu a mão, inseriu ele no seio da igreja e ajudou ele na sua primeira viagem missionária. Isso aqui é bom a gente explorar também. Quem é você na igreja? Você é aquele que critica, você é aquele que acusa, você é aquele que coloca para escanteio aquela pessoa que falhou, aquela pessoa que está desacreditada, ou você é aquele que estende a mão, que ajuda, que caminha junto? Barnabé, a exemplo de Jesus, foi aquele que estendeu a mão e caminhou junto. Essa é uma lição boa, muito importante para se aprender. Ele estava em uma situação muito desconfortável, até que Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe fará. Atos 9, 27. Foi preciso fé por parte de Barnabé para trazer Saulo ao convívio dos apóstolos, mas também a certeza de que Deus havia feito uma obra no coração do perseguidor. Muito legal, é bom o professor explorar isso aqui, de que as pessoas precisam sim de uma mão para poder continuar. Quando você erra, quando você peca, não é de acusadores que você precisa, o diabo já faz isso, então você não precisa fazer isso, Lembra lá de Jó? Os amigos de Jó começaram a criticar ele, e Jó disse assim: vocês vieram aqui para me molestar, para falar mal de mim, que eu que estou sofrendo, eu que estou aqui nessa situação, deveria ter um mínimo de consideração e ao menos entender a minha situação primeiro, para depois ficarem falando, Então, é uma lição importante
Muitos rejeitaram Saulo, mas Barnabé estendeu as mãos. Então, professor, explore isso aqui com seus alunos. Quem é cada um de nós nessa situação? Aquele que estende a mão ou aquele que acusa, que rejeita? A oportunidade que Barnabé deu a Saulo foi surpreendente, e a igreja precisa de pessoas como ele, que com coragem tragam ao convívio dos santos aqueles que foram alcançados por Jesus. Estenda as mãos, não é para acusar. Se errou, se pecou, se tinha uma vida dissoluta lá fora, aceitou Jesus, estenda a mão, abrace, faça ele se sentir pertencente à família, ao corpo. Segundo tópico, Barnabé, um homem usado por Deus. Viu a graça de Deus. Inegável que Barnabé se destaca por ser um homem misericordioso e generoso, né? Inclusive o nome Barnabé significa filho da consolação, né? A igreja em Antioquia havia nascido e crescido em um tempo de perseguição. Os discípulos anunciavam o evangelho somente aos judeus. Estava em um momento difícil, né? Um momento difícil. Mas pessoas de Chipre, de Cirene, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando a Jesus, né? A gente entende que quando começou a perseguição, a diáspora, né? Eles começaram a sair, a pregar o evangelho nas cidades, e assim foi acontecendo o crescimento do evangelho. Como os hebreus ainda estavam tentando entender a conversão de Cornélio, lá no capítulo 11, capítulo 10 e 11, e o seu batismo, não falavam com os gentios sobre salvação. Eles ainda estavam meio receosos, sem entender, né? Sem entender o que estava acontecendo. É bom dar uma lida nessa história, ali na conversão de Cornélio, para você entender melhor, né? É claro que é bom e importante a gente esclarecer isso aqui. O professor pode esclarecer isso aos alunos. Isso é absolutamente natural, porque a igreja, o cristianismo nasceu dentro do judaísmo. No início as pessoas pensavam que o cristianismo era mais uma seita judaica, como era o farisaísmo, os saduceus, os zelotes, os essênios. No início eles pensavam que era mais uma seita judaica, mas depois foi tomando as proporções mundiais, como tomou e temos visto até hoje. Mas Deus usou pessoas para falarem aos gregos. Esses aceitaram a Jesus, e ambos os grupos, judeus e gentios, passaram a congregar juntos em Antioquia, a primeira igreja mista da história, fora das terras de Israel, com pessoas que professavam o nome de Jesus. Além disso, era uma igreja em franco crescimento, pois a mão do Senhor era com eles, né? A igreja em Antioquia foi uma igreja onde passou pelo primeiro desafio da miscigenação das raças dentro da mesma fé, e era uma fé nova, que era a fé em Cristo Jesus. E Barnabé estava lá, e ele foi ajudar esse povo. Era alguém conciliador, que estava ali para esclarecer, trazer a luz para aquelas pessoas. Uma igreja desse tipo precisava de supervisão, e Barnabé foi mandado para lá. Ao chegar, ele não viu as diferenças culturais ou os problemas advindos da congregação dos povos diferentes. Ele viu a graça de Deus naquele lugar, né? Muito importante a perspectiva do Barnabé. Ele era um judeu, um levita, né, que poderia perfeitamente ter chegado lá e achado estranho, como o próprio Pedro achou, e tantos outros achou estranho, né? Lembra na conversão de Cornélio? Pedro ficou totalmente receoso de entrar na casa de quem era gentil, mas Barnabé, ele entendeu logo que essa mistura de povos era a união em Cristo que faria o nascimento, né, que traria o nascimento real da igreja, que seria uma igreja de todos os povos. Não eram perfeitos, mas estavam em seus corações transbordando no Senhor. Quem pode negar que onde a mão de Deus está operando, a olhos vistos, a graça dele também não pode ser vista? A graça de Deus não obriga a agir e a interagir. A graça de Deus nos obriga a agir e a interagir também.
também, né? A graça de Deus, o apóstolo Paulo escreve isso, dizendo que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para poder usar de misericórdia e graça para com todos. Através da graça de Deus, não havia judeus e nem gentios, como de fato não há. Todos eram um em Cristo. Homem cheio do Espírito Santo e de fé. Como Barnabé, levita ligado à tradição judaica de culto, poderia ver algo bom numa igreja mista? Eu acabei de falar isso, né? A questão é, o que vemos no outro pode refletir o que está dentro de nós mesmos. Lucas descreve Barnabé como homem de bem cheio do Espírito Santo e de fé. Às vezes, o que nós enxergamos não passa de um pútrefo preconceito. E era o que o Barnabé não tinha, né? Nós somos muitas vezes preconceituosos com muitas coisas. A gente fala de muitos pecados, inclusive o professor pode explorar isso aqui. A gente fala de muitos pecados, mas a gente não fala sobre o pecado do preconceito, né, que muitos cristãos têm. E a gente sabe que isso existe dentro das igrejas. Preconceito com negro, preconceito com mulheres, preconceito com pobres, preconceito com pessoas deficientes, com pessoas com algum tipo de síndrome. Isso é uma coisa gravíssima. Quando nós vemos esse tipo de diferença, na verdade isso está em nós. É o nosso egoísmo, é a nossa falta de graça, é a falta de vida nova em nós. Barnabé não viu essa diferença no meio daquele povo. O que ele viu foi a ação da graça de Deus unindo povos diferentes em nome de Cristo, para a glória de Cristo. Isso é extraordinário e o professor pode abordar isso, explorar isso na sua aula. Barnabé enxergou a graça de Deus naquele lugar porque ele mesmo era um homem de Deus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Esse verso, Mateus 6:22, é muito chocante. Como a gente vê as coisas determina como a gente vai agir diante daquilo que a gente está vendo, né? Se nós vemos problema na união entre esses povos, eles certamente vão gerar problema. Imagina se Barnabé chega ali e vê um problema e entende que é um problema a união daqueles povos. Então, ele geraria um problema ainda maior. Mas ele não via as coisas dessa forma. Nós precisamos converter os nossos olhos a Cristo para que nós possamos olhar para as coisas, para o mundo, para as pessoas, sob a perspectiva bíblica e não sob a nossa própria perspectiva. Porque a nossa perspectiva, geralmente, ela vai ser sustentada pelo egoísmo, pelo humanismo, enquanto que a perspectiva bíblica é a perspectiva da união das pessoas em Cristo. Ser cheio do Espírito Santo implica ver o que Deus está fazendo por sua graça. Quando você é cheio do Espírito Santo, de fato você é transformado. Isso aqui é importante o professor explorar, que geralmente as pessoas que fazem muita confusão dentro da igreja, que têm uma visão muito curta sobre determinadas coisas, é porque elas não são cheias do Espírito Santo. É porque elas não foram mudadas pelo Espírito Santo. Quando você é mudado pelo Espírito Santo, você compreende as coisas, você tem o dom de discernimento e você compreende as coisas. E aquilo que é graça de Deus agindo, você vai entender que é graça. Aquilo que é o diabo agindo, você vai entender que é o diabo e vai fazer essa diferenciação. Mas quando a pessoa não é cheia do Espírito Santo, não é governada pelo Espírito Santo, ele vai entender as coisas de acordo com a ótica dele, com a perspectiva dele. E isso geralmente é problema. Pensamos muitas vezes na graça para a salvação, mas ela também é manifesta em nossas relações pessoais e no culto que celebramos a Deus. A graça une pessoas que pensam de forma diferente a fim de que alcance unidade em Cristo, né? A unidade deve ser no essencial, Cristo. Naquilo que é periférico, a gente pode discordar e amar uns aos outros, né? Viver em união e amor. Mas em Cristo nós devemos estar unido. E quem faz essa união é a graça de Deus.
Barnabé viu essa manifestação da graça de Deus naquela igreja, na igreja de Antioquia, quando ele olhou e viu pessoas diferentes diante do mesmo Deus, unidas diante do mesmo Deus. Nós precisamos olhar para a nossa igreja e contemplar a graça de Deus agindo. Barnabé também era um homem de fé. Ele cria no poder de Deus para a salvação das pessoas e acreditava nas pessoas também. Quando os crentes de Jerusalém ficaram receosos com Paulo, obviamente, pelo seu passado, Barnabé creu que Deus havia transformado o perseguidor. Então, eu já falei até sobre isso, né? Ele era alguém que estendia as mãos para aquele que estava sendo rejeitado. Ele não apenas creu, mas agiu, trazendo Paulo ao convívio dos santos. Quem tem fé tem de agir também. Fé sem obras é morta, né? E vale a pena explorar isso aqui, professor. O que a sua fé, o que a tua fé tem de obras, né? O que a tua fé está impulsionando você a fazer? Qual é o resultado visível na sua vida, no seu dia a dia, da fé que você diz que tem em Deus? A fé que Barnabé disse que tinha em Deus, por isso seu nome era chamado Filho da Consolação, fez ele entender que judeus e gentios podiam servir a Deus debaixo do mesmo teto, fez ele entender que Deus realmente poderia transformar um perseguidor em companheiro de obra, fez ele entender que um homem que errou uma vez poderia se arrepender e consertar, agindo de forma diferente depois. Enfim, a pergunta que fica, e o professor pode explorar isso com os alunos, é: quais são os resultados da sua fé? Quais as obras, quais as evidências da sua fé no seu dia a dia? Foi buscar Paulo, Atos 11, 25. Ainda no contexto da igreja em Antioquia, Barnabé vai buscar Saulo. O benjamita estava em Tarso, sua cidade natal, né? Saulo de Tarso, né? Ele estava lá em Tarso. Após se converter e ser trazido à comunhão por Barnabé, Saulo disputava com judeus e gregos e logo procuraram matar. Aquele que era amigo dos judeus, agora já está sendo perseguido. Aquele que era perseguidor estava sendo perseguido. Irmãos de Jerusalém viajaram com ele para Cesareia, onde havia um porto, e o mandaram de volta para a sua cidade natal. Nada mais é mencionado sobre ele, nem por quanto tempo durou esse afastamento, até que Lucas menciona que Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e o trouxe para que juntos servissem ao Senhor na nova igreja, e surgindo aí uma grande parceria. Não se sabe exatamente o que eles estavam fazendo, mas a gente entende que eles estavam crescendo na graça do Senhor. O trabalho conjunto desses dois homens em Antioquia foi bem sucedido, a ponto de, nessa localidade, aqueles que seguiam Jesus serem chamados pela primeira vez de cristãos. Aliás, aqui é um contexto histórico muito interessante. A palavra cristão significa pequeno Cristo e foi cunhada pela primeira vez aqui em Antioquia, mas de forma pejorativa. Mas pode ser pejorativo tanto que quiser, mas de fato nós somos pequenos cristos e devemos ser. E, aliás, é um ponto bom aqui aproveitar o ensejo e fazer explorar esse assunto, né, professor? Sobre sermos ou não verdadeiros pequenos cristos, se somos ou não verdadeiros pequenos cristos. Parece que Barnabé era realmente um pequeno Cristo, imitava Jesus. Terceiro tópico: um homem usado por Deus, obedecendo ao Espírito. Atos 13, de 1 a 3. As menções a Barnabé no livro de Atos mostram que, além de ser um homem misericordioso e que conseguiu enxergar a graça de Deus num ambiente diferente, era também um homem obediente ao Espírito. A igreja de Antioquia tinha profetas e doutores, ou seja, era um ambiente de revelação divina e de ensino. Muito bom isso. A profecia depende da revelação de Deus e o ensino da compreensão dos mecanismos relacionados ao estudo e à didática. Era uma igreja cujos ministérios não disputavam entre si, mas cooperavam para a edificação da comunidade. Era uma igreja que também tinha por disciplinas o serviço e o jejum, né? Aqui vale a pena a gente explorar
sobre a questão da igreja em Antioquia, né? Perfil da igreja, um perfil que tinha o perfil didático e o perfil de mistérios, né? O perfil profético e o perfil de ensino. E esses dois perfis trabalhavam junto para o crescimento da obra de Deus. Não há necessidade de rivalidade entre os ministérios na igreja. Muitas igrejas enfrentam esse tipo de problema, né? E aqui é importante a gente refletir. O professor reflita com seus alunos se vocês são agregadores dos ministérios ou aqueles que geram conflitos. O jejum, visto por alguns pregadores como algo antiquado e restrito à lei de Moisés, era praticado na igreja de Antioquia, uma igreja composta de judeus e gentios, né? Nós podemos ver que a prática do jejum, então, não é uma prática neotestamentária, mas também verotestamentária, mas também neotestamentária. E ela perdura até hoje. É uma disciplina importante, que, aliás, o professor pode exortar os seus alunos a jejuar, o professor também jejuar pela sua escola dominical. E Lucas faz uma dupla menção ao serviço e ao jejum numa clara demonstração de que atitudes espirituais como o serviço e o jejum trazem orientação do Eterno à congregação. É isso mesmo, né? Eles, então, foram jejuar e orar e depois foram separados para a obra por direção do Espírito Santo, né? Não foi por puxa-saquismo, né, como dizem, não foi por razões meramente humanas, mas foi por causa da ação do Espírito Santo de Deus em resposta à atitude deles. Deus tinha uma obra a fazer por meio de Barnabé e Saulo, e essa informação veio àqueles irmãos. Foi nesse ambiente que o Espírito de Deus disse para que separasse os dois apóstolos para uma obra específica, e assim eles foram separados. Milagres e debates. Atos 13,14 mostram que, enviados pelo Espírito Santo, os irmãos Barnabé e Saulo, acompanhados do cooperador Marcos, foram a Salamina, onde Elimas, o encantador, ficou cego, como juízo divino por atrapalhar a pregação dos homens de Deus, né? Nós vemos aí esse acontecimento, né? Elimas, o mago, ele se opunha a eles, tentando desviar a fé deles, né? A fé das pessoas. E então Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo, verso 10, tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Para que saiba que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. Ele estava ali tentando, dizendo que os apóstolos estavam pregando era mentira, tentando fazer encantamentos. E então Paulo não era um cara de muita paciência, mas claro, estava na unção do Espírito Santo de Deus e era necessário aquela ação naquele momento. Na Pisídia, os gentios alegraram-se e glorificaram a Deus e creram por causa da pregação deles. Em Listras, Enéas, um homem coxo desde o nascimento, teve fé e foi curado, né? E cada uma dessas situações Barnabé foi guiado pelo Espírito Santo. Ele esteve aqui na primeira viagem missionária de Paulo e era um homem cheio do Espírito Santo, por isso tiveram êxito. Por ocasião da cura de Enéas, foi comparado ao deus Júpiter, né? E rejeitou ser adorado, né? Nós vemos essa situação interessante, né? Que eles foram chamados de deuses. Eu acho tão interessante que eles foram chamados de deuses. Paulo e Barnabé foram chamados de deuses por causa do que eles fizeram, mas eles rejeitaram veementemente isso. Se eles fossem pessoas mundanas, que estavam ali em busca de reconhecimento, de fama, eles teriam com certeza pedido dinheiro, feito alguma outra coisa, né? Mas não, eles, na verdade, repreenderam fortemente aquelas pessoas para que eles não fossem
confundido com nada além do que eles eram, né? Verdadeiros servos de Deus, né? Barnabé deram o nome de Zeus e a Paulo deram o nome de Hermes, né? Ou Júpiter, dependendo da cultura aqui, mas eles rejeitaram isso veementemente. Ele também escolheu com Paulo anciãos para ficarem nas igrejas por onde passaram e trouxe para a igreja que os enviou relatos sobre como Deus havia aberto a porta do evangelho aos gentios. Paulo não trabalhou sozinho, Barnabé participou de todos os eventos da primeira viagem missionária. Eles sempre andaram juntos, trabalhando em conjunto. Uma separação não programada. A palavra de Deus registra que antes de Paulo e Barnabé iniciarem a sua segunda viagem missionária, houve entre eles um desentendimento tal que acabaram separando, por terem diferentes opiniões acerca do jovem João Marcos, que na primeira viagem missionária abandonou o grupo. Barnabé queria levar Marcos na segunda viagem, mas Paulo não queria. Paulo um pouco mais desconfiado, mas Barnabé tentando sempre dar mais uma oportunidade, né? Nós já falamos sobre isso. É preciso notar que essa separação entre os dois obreiros não atrapalhou a obra de Deus. Enquanto Paulo foi para a Síria e Cilícia, Barnabé e João Marcos foram para Chipre. A obra de Deus não se dividiu, ela se duplicou por meio dessa separação. Notemos que Barnabé foi usado por Deus para fortalecer o obreiro Marcos, né? Nós já falamos sobre isso. Da mesma forma que trouxe Paulo a comunhão da igreja em Jerusalém, deu suporte ao processo de restauração de Marcos. Mais uma vez, é importante a gente refletir sobre isso. Qual é o nosso perfil? Aquele que agrega, que estende a mão, ou aquele que segrega, que empurra, que rejeita, que escanteia? Nós precisamos ser como Barnabé. O moço já tinha conhecimento da palavra. Sua casa era um ambiente onde a igreja se reunia para orar. Ele se interessou por atender ao chamado de Deus e se arriscou na primeira viagem missionária. Não se sabe ao certo o motivo de ele ter abandonado a viagem antes dela terminar. Talvez ele não estivesse preparado para o que viria, ou para os rigores de uma empreitada como aquela. Realmente, o texto não nos dá clareza. Parece que Paulo diz alguma coisa que ele se interessou pelas coisas do mundo. Não é que ele tenha se desviado. Alguns expositores vão dizer que provavelmente é porque ele tinha alguns afazeres e ele achou que deveria se comprometer com essas responsabilidades. Depois ele entendeu que o chamado para a obra era mais importante. Mas como o trabalho e apoio de Barnabé e com a ajuda do apóstolo Pedro, que de acordo com a tradição da igreja também recebeu Marcos, o jovem intensificou sua vocação e se tornou autor do primeiro evangelho escrito que leva o seu nome. Ser ele o primeiro autor do primeiro evangelho, existem contradições. Eu não vou entrar nesse contexto aqui que não tem tempo, mas vocês podem pesquisar. Não é todo mundo que concorda que o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos, não. Conclusão. Barnabé nos traz o exemplo de um homem dedicado a Deus, a sua obra e ao próximo. Sem sua atuação, Paulo não teria trazido a comunhão dos santos e não teríamos o evangelho de Marcos como referência para os demais escritos nesse gênero literário. Mais uma vez, isso aqui é uma suposição do autor. Sem a atuação de Barnabé, Deus teria levantado outro, e não é verdade, pelo menos não é todo mundo que aceita que Marcos tenha escrito o primeiro evangelho. Homem de Deus, deixou sua história marcada como um desbravador do evangelho. Homem de fé e que vivenciou a graça de Deus numa igreja diferente dos padrões da época. Ele foi alguém que rompeu as barreiras. Nós também precisamos romper esses paradigmas em nome da obra de Deus. Muito bem, chegamos ao final então dessa lição, chegamos ao final do nosso trimestre. O ebdemfoco.com continua fazendo parceria com você para o ano que vem. Esperamos você juntos aqui para uma escola bíblica dominical de excelência. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.